poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natson Matias, apresentando mais uma edição desse programa que é da Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, gravado nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central. E estamos aqui mais uma vez com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, receba nosso abraço, nossa saudação e nossa gratidão pela sua audiência. Mais um programa para a glória de Deus e a alegria de seu povo. Eu declaro prosperidade sobre sua vida, eu decreto saúde, eu decreto o fim do salário michuruca, eu rejeito essa doença. E antes que você pense que o programa se tornou adepto da confissão positiva e corra para pegar um copo d'água para pôr em cima do rádio, estamos apenas enfatizando afirmações que são muito comuns no meio evangélico atualmente. E antes que você imagine também que o programa defenda que Deus não possa dar saúde, prosperidade e crescimento ao ser humano, ouça sobre o tema de hoje que girará em torno da teologia da confissão positiva. Pastor Augustus, ouvintes do WhatsApp também num dos grupos deixaram essa pergunta por lá, que é a seguinte: o que é essa teologia da confissão positiva? Ela tem base bíblica? Se não, tem algo dela que se pode aproveitar? São 3 perguntas então, né? Exato. Primeiro, o que é a confissão positiva, segundo a origem, e terceiro, o que é que se pode aproveitar. Vamos começar com o que é, né? A teologia da confissão positiva é um movimento que surgiu no meio evangélico há cerca de 30 anos passados, um pouquinho mais talvez, 40, que foi baseada nos ensinos de um pastor evangélico chamado Essek Kenyon. Essek Kenyon também era um estudioso da área de comunicação, da área de hermenêutica, interpretação, linguagem, e ele seguia uma linha que na época já se despontava, hoje já domina, que está relacionada com estruturalismo e que defende que um texto e as palavras de um texto são autônomos, não é? E são desligados do autor. Uma vez que o texto é produzido, o autor simbolicamente morre e o texto é vivo. Então, o significado está contido nos textos, né, nas palavras que estão no texto. Perigoso, né? Então, essa ideia de que palavras elas contêm o sentido, né, e não a intenção de quem as escreveu, essa ideia acabou sendo transposta por Essek Kenyon para a teologia dele. E então ele passou a afirmar que as palavras que nós proferimos, as palavras que nós dizemos, elas têm poderes ou o poder de criar realidades espirituais, não é? Então, isso funciona nos 2 sentidos. Se você usar palavras abençoadoras, fizer declarações do tipo eu decreto prosperidade ou eu decreto a vitória, eu rejeito essa doença. Então, essas palavras, elas criam estas realidades espirituais, elas geram estas verdades ou estes fatos no mundo espiritual e logo em seguida isso acontece no mundo concreto. Baseado nisso, houve um livro que se tornou muito famoso na época, Há Poder em Suas Palavras, que foi escrito por Matthew Carothers, que era um capelão da Marinha Naval dos Estados Unidos, era um homem crente, não é? E Há Poder em Suas Palavras, então, trazia esse conceito. Há um outro livro também nessa época, escrito por Paul Yonggi-Cho, A Quarta Dimensão, que era sobre oração, não é? E Paul Yonggi-Cho, hoje ele se chama David Yonggi-Cho, ele é pastor de uma igreja na Coreia, uma igreja neopentecostal muito grande, e ele no livro defendia uma teoria que depois se tornou muito famosa até o dia de hoje, que quando você vai orar,
você tem que dizer a Deus exatamente o que é que você quer. Se você pedir a Deus, por exemplo, que Deus lhe dê uma casa e não disser aonde você quer essa casa, Deus de repente pode dar a você uma casa na China, não é? Ele usou o exemplo da bicicleta. Quando você vai pedir a Deus uma bicicleta, você tem que dizer a Deus qual é a marca da bicicleta, qual é a cor da bicicleta, onde você quer que Deus a entregue e assim por diante, não é? É como se ele não soubesse, né? Como se Deus não soubesse dessas coisas. Mas o ponto é que as nossas palavras é que vão determinar as realidades espirituais e físicas ao nosso redor. Tem um livro atual, né, que é chamado O Segredo, que basicamente virou um best-seller e que ele trabalhou nessa questão também. Rhonda Byrne, parece o nome dela, O Segredo, né? E não só esse livro, Natsan, mas outras literaturas e ministérios inteiros foram construídos em cima disso. Por exemplo, o ministério de Valnice Milhomens, né, que hoje é chamada de apóstola, o ministério dela era Palavra da Fé. Eu não sei se ainda hoje mantém esse nome, mas quando ela começou colocando o nome Palavra da Fé, exatamente porque ela entendia que pronunciar em fé, declarar em fé, afirmar em fé as bênçãos e a vitória geram no mundo espiritual estas realidades que depois passam para a realidade material. Eu me lembro, eu era seminarista no Seminário Presbiteriano do Norte e eu fui participar de um evento em que Valnice estava despontando, né? E o pessoal ficava curioso, queria ouvir, eu fui também como seminarista e ouvi ela ensinar isso claramente, isso aí em meados dos anos 80, né? Quando a teologia da confissão positiva estava crescendo. Bom, não só a Valnice Milhomens, né? Gente, inclusive, bem mais famosa do que a Valnice, pegou esses ensinamentos do Essek Kenyon, por exemplo, o Kenneth Hagin, né? Muito conhecido. E seu discípulo R.R. Soares, né? Discípulo R.R. Soares, não é? E você vê que na pregação do R.R. Soares e de outros pastores da teologia da prosperidade, você encontra a mesma coisa. Declare, não é? A bênção, rejeite o câncer, diga que você não aceita isso, mas a origem é essa daí, do Essek Kenyon. Outro discípulo bem conhecido também, do Essek Kenyon, é o Kenneth Copeland. Outro mais conhecido ainda, o Benny Hinn, que ele vem também nessa linha, aí, né? E vem para o Brasil. Vem para o Brasil aqui nesses dias. Então, a confissão positiva é esse movimento que acredita que pelas palavras o cristão pode gerar realidades no mundo espiritual. Da mesma forma que isso é feito positivamente, essas palavras podem ter um efeito negativo. Você rogar praga, você passar a jogar maldição, né? Você amaldiçoar as pessoas. Então, estas palavras carregam poder suficiente nelas para destruir a vida de alguém. Por isso, então, eles até ensinam para você ter cuidado, né, nas coisas que você diz para o seu filho, né? Se você disser para o menino, vai para o diabo que te carregue, né? Cuidado que pode acontecer exatamente isso, né? E aí vem o conceito de maldição, né? Que maldições que você tem na sua vida, porque a gente disse coisas, você foi amaldiçoado quando era criança, você tem que quebrar essas maldições, enfim, a coisa é muito, muito ampla. Uma base que o Benny Hinn, se não me engano, eu estava ouvindo uma pregação dele, ou de algum dos discípulos dele, agora realmente não me recordo, e o Benny Hinn dizia assim, não diga que você tem um Deus dentro de você, você é Deus. A ideia, o que é que ele quis dizer com isso, que você é Deus? Ele dizia o seguinte: Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e nós somos filhos de Deus e temos a natureza de Deus. Então, da mesma forma que Deus criou o mundo pela sua palavra, nós, filhos de Deus, temos esse poder também de criar realidades pela nossa palavra. Pela nossa palavra, sutil, né? Então, ele diz que quando os crentes não percebem isso, eles se gloriam no fato de que Deus mora neles, quando eles esquecem que eles têm, nesse sentido, autoridade similar da de Deus, de criar do nada as coisas. E até na ilustração, ele dizia assim: não diga que você está pobre, bata na sua carteira e diga, carteirinha cheia de dinheiro, né? E também não diga que você está doente, se você disser que você está doente, você vai ficar.
mas você bate no seu corpo e diz, corpinho cheio de saúde, né? Então, é isso que é a teologia. Desculpa, eu rio, positiva. Não é falta de respeito não, mas é porque de fato é engraçado. É engraçado. Então, essa é a origem do movimento de confissão positiva e é também o que é que ela representa e o que é que ela pensa. Ainda que é preciso apontar, Natsan, para a influência que a confissão positiva teve, não somente na teologia da prosperidade, né, mas também no movimento de batalha espiritual. Tipo assim, amarrar Satanás, né? Eu amarro Satanás, ou eu decreto a queda do trono de Satanás, ou, enfim, outras ordens que são dadas a Satanás, é tudo a mesma coisa. Eu não sei se você lembra, alguns anos passados, apareceu nas capitais do país cartazes, né? Apareceram cartazes dizendo assim, Goiânia é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. São Paulo é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. A ideia é que se os evangélicos em Goiânia, São Paulo, Rio, onde tivessem, eles declarassem, né? Minha cidade é do Senhor Jesus, então essa declaração, essa palavra de fé, não é? Ela haveria de gerar essa realidade e Cristo de fato seria Senhor daquela cidade. Os demônios recuariam, perderiam autoridade, o poder das trevas seria quebrado ali e assim por diante. A marcha para Jesus, a famosa marcha para Jesus, também é influenciada pela confissão positiva, porque eles marcham num determinado território reivindicando aquele território para Deus, ou aquela cidade para Deus, não é? E a ideia é essa, que se o povo de Deus marchar, se o povo de Deus declarar, anunciar publicamente que São Paulo é do Senhor Jesus, então São Paulo vai ser do Senhor Jesus, esquecendo que São Paulo só vai ser do Senhor Jesus pela pregação do Evangelho, né? E o mundo só será completamente redimido com a volta de Jesus. Aleluia, né? Isso aí. E a última pergunta é se tem coisa positiva, né? O que pode se aproveitar nisso? Eu não creio que pode aproveitar muita coisa, não. Mas nenhum movimento é totalmente sem virtude, né? Então, a confissão positiva nos lembra a importância das palavras, né? Que a gente pense bem, né? Quando vai usar as palavras e tudo. Não que elas tenham um poder intrínseco, mágico, místico de abençoar ou amaldiçoar. Mas o conteúdo das palavras pode ferir as pessoas, isso, né? Você pode deixar uma pessoa ferida, magoada, ou as suas palavras podem abençoar as pessoas. Uma palavra de graça, uma palavra de encorajamento, uma palavra de perdão, de ânimo, né? Então as palavras de fato têm uma importância muito grande e eles, da confissão positiva, eles perceberam isso, só que deram uma importância e um poder muito além. Poder intrínseco na palavra. Intrínseco na palavra, né? Então, isso seria uma coisa que eu destacaria que a gente pode se lembrar, não é? Estudando esse movimento, é o poder que as palavras têm, mas por causa do conteúdo e não delas em si. O tempo todo dizendo para uma pessoa que ela é fracassada, que ela é aquilo, isso machuca as pessoas. Exatamente. No sentido de machucar mesmo. Pois bem, esse é o tema. O senhor fez um apanhado histórico que foi o mais importante nesse momento para que os ouvintes possam entender de onde é que vem toda essa influência e perceber que eu nunca vi Jesus dizendo esse tipo de coisa, né? Vamos reunir numa praça e todos vamos orar apóstolos e declarar o fim do Império Romano. Pois é. Ele disse o contrário: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, né? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém. É isso aí, Nathan. Então, até o próximo programa, pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, e fique na paz do Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que tu me fazes saber que
Poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemo.